nosso plantão médico de hoje, a gente vai falar sobre uma doença que a medicina ainda não sabe exatamente a causa, mas afeta cerca de 25% dos homens, entre os 40 e 50 anos. A gente está falando da próstata aumentada. Uma das causas mais frequentes é a hiperplasia prostática benigna, HPB. A condição pode causar muitos incômodos, além de atrapalhar a função dos rins. E por mais que não sejam tão comuns, outras doenças de maior gravidade podem estar relacionadas ao aumento da glândula, incluindo o câncer de próstata e a prostatite. Para nos explicar sobre o assunto, nós recebemos na nossa casa o urologista doutor Antônio Augusto Neves. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Olá, boa tarde, Abiane, boa tarde, Léo, boa tarde toda a produção. Mais uma vez, obrigado pelo convite, poder estar aqui falando desse assunto tão importante, tão prevalente, né, entre os homens, que pode trabalhar tanto e dar uma série de sintomas e problemas, né? Doutor, quando a gente fala do HPB, a gente está falando que é benigno. E quando a gente fala que algo é benigno, às vezes as pessoas falam, não tem tanto risco assim. Eu queria que o senhor explicasse o que é. Exatamente, né? Esse é um grande problema, na verdade, né? Porque, na verdade, sim, é o que você falou. Quando fala a palavra benigno, a pessoa já acha que não tem nenhum problema e acha que é uma condição natural. Na verdade, natural só que muitas vezes ela pode levar uma série de problemas, uma série de complicações e que pode trazer uma série de problemas de saúde muito sérios, né? Como você falou, até, inclusive, o paciente pode perder o rim por conta de problemas de próstata, né? Secundárias a complicações de problemas de próstata, pode dar infecções e uma série de outras situações também, né? E o que é a hiperplasia, doutor? A hiperplasia nada mais é que o aumento natural da próstata com o passar da idade, né? A próstata é uma glândula, né, que todo homem já nasce com ela, né? Só que é muito comum com o passar da idade, né, principalmente depois dos 40, 50, 60 anos, né, que ela vai aumentando de tamanho, né? Isso é uma coisa, digamos assim, natural. A estimativa, até como você falou, 25% dos homens a partir dos 40 anos, só que a estimativa o paciente com 60 anos, a estimativa é que 50% da população masculina com 60 anos já vai ter a próstata aumentada. E aí precisa ser individualizado caso a caso. Tem paciente que a próstata vai aumentar e tudo bem, nem sempre isso vai causar repercussão, só que muitas vezes, por conta da localização da próstata, pode dar uma série de sintomas urinários e aí acaba tendo os problemas e precisa ser avaliado cada caso se vai precisar de tratamento medicamentoso, se vai precisar de cirurgia ou se vai ter que fazer acompanhamento, né? Doutor, quando a gente fala em idade, a gente falou ali a partir dos 40. Com alguns hábitos, é possível isso adiantar? Sim, na verdade o que acontece, né? Como eu te falei, a estimativa é que metade da população masculina vai ter próstata aumentada a partir dos 60 anos. Só que, justamente, hoje a gente sabe que pacientes hipertensos, obesos, diabéticos, dislipidêmicos, né, aqueles pacientes com problema de colesterol alto, sedentários, né, eles podem trazer para mais cedo esse crescimento da próstata que possivelmente começaria com 60 anos. Então, os pacientes com essas características, ele tende a próstata crescer numa idade mais precoce, né? Aí, sim, a partir dos 40, 50 anos, eles já podem desenvolver esse problema, né? E eles vão ter algum sintoma, doutor? Sim, então, a próstata, o principal sintoma dela são os sintomas urinários obstrutivos, né? Porque a próstata é uma glândula que ela fica localizada logo embaixo da bexiga. Então, o canal da urina passa por dentro dela e a saída da bexiga, né, também passa pela próstata, né? Então a próstata, a partir do momento que ela aumenta de tamanho, ela tampa a saída da bexiga e diminui o calibre da uretra, onde dá repercussão urinária, né? Então, aqueles pacientes que têm dificuldade para urinar, né, o jato urinário é mais fraco, tem que às vezes se esforçar para urinar, tem a sensação que tem o resíduo urinário aumentado, ou seja, urina, mas ficou resto xixi para trás, acorda muito à noite para urinar, e isso tudo já pode ser sintomas de hiperplasia prostática. E chega a doer, doutor? Nem sempre, né? Muitas vezes o paciente tem dor para fazer o xixi, né? Mas muitas vezes desconforto leve, só que principalmente o paciente que não tem o esvaziamento urinário satisfatório, ele pode aumentar o risco de infecção urinária. E aí, infecção, sim, dói bastante, né? Então, vai depender de caso a caso, né? E pode desenvolver o que você falou também, a prostatite, que é uma infecção da próstata, que também dá muita dor, né? E aí, doutor, quando a pessoa já está sentindo a dor, já é a hora dela procurar um médico, porque isso pode evoluir para uma prostatite ou até mesmo um câncer? Na verdade, o que acontece? Normalmente, quando ele já está com dor, já era para ter procurado, né? Porque
do mesmo jeito que a gente vai falar muito no Novembro Azul, na questão da prevenção do câncer de próstata, a hiperplasia também já tem que começar a ser vista a partir dos 40 anos, né? Que é uma idade, como a gente falou, e a próstata já começa a crescer, então já tem que ser vista. Agora, a hiperplasia de próstata, ela não vai evoluir necessariamente para o câncer de próstata, essa relação ela não existe. Só que existem pacientes que podem ter as duas coisas, ele pode ter uma próstata aumentada e o câncer de próstata. Então, por isso que tem que ser avaliado e individualizado caso a caso, né? E se for a hiperplasia, doutor, existe um tratamento? Sim, na verdade sim. A gente precisa, primeira coisa, eu acho que é esclarecer, porque é o que acontece, né? Porque a importância de ir no neurologista e de ser avaliado, né, por um especialista. Porque se a gente for falar num tamanho normal de próstata, por volta de 25, 30 gramas, né? E esse paciente começa a desenvolver hiperplasia, então a gente pegar, por exemplo, só para a gente poder exemplificar melhor. Uma próstata de 50 gramas, por exemplo. Vai ter paciente que tem próstata de 50 gramas e vai estar urinando bem. Tem paciente com próstata de 50 gramas e aí sim, paciente com medicação muitas vezes controla o sintoma. Tem paciente com próstata de 50 gramas que não está conseguindo urinar, vai precisar usar sonda e vai precisar operar. Por isso a importância. O mesmo tamanho de próstata vai ter uma repercussão diferente dependendo do paciente. Uau, tem perguntinha já, doutor, vamos lá. Isso aí, temos perguntinha para o doutor, vamos ver aqui, ó. Da Fabiana, aqui de Cachoeira Paulista. Boa tarde, incontinência urinária após a cirurgia de próstata, tem cura? Obrigado, Fabiana, pela pergunta. Então, essa é uma boa pergunta. Na verdade, incontinência de urina após a cirurgia de próstata, a maioria das vezes ela acontece quando o paciente faz a prostatectomia radical, que é a cirurgia para o tratamento do câncer da próstata. O paciente com hiperplasia prostática benigna, hoje a maioria das cirurgias, né, elas são minimamente invasivas, você consegue fazer preservando a cápsula da próstata, né, e com isso o risco de incontinência da urina é muito minimizado, né, é bem raro de acontecer pós cirurgia de hiperplasia prostática benigna. Né? E aí, doutor, se acontece de ter isso, aí a pessoa tem que fazer algum tipo de tratamento também, né? Hoje em dia tudo em medicina, praticamente tudo em medicina você tem tratamentos, né? Então, para esse tipo de incontinência também existem tratamentos que podem ser feitos. Né? Boa, mais perguntinhas. Mais perguntinhas, vocês são demais. Muito obrigado, viu? Do Nilton, a grande Nilton, um abraço, de São Paulo. Boa tarde, em 2014 meu pai fez uma cirurgia de próstata e está super bem. Eu tenho 48 anos e já faço exames todos os anos. Além do PSA, preciso fazer mais algum outro exame? Obrigado, Nilton, pela pergunta. Ótima pergunta também, é importante que ele faça assim, a rotina, acompanhamento, principalmente que ele já tem história familiar, do mesmo jeito que a história familiar é aumentada por câncer de próstata, a hiperplasia também é, né? Agora, tem que ser feito, primeira coisa, uma anamnese, conversar com esse paciente, ver se ele tem algum sintoma, né, urinário associado, né, para aí você avaliar se vai precisar fazer um ultrassom, né, para avaliar o tamanho da próstata, resíduo pós-miccional. Outra coisa importantíssima na hiperplasia é você avaliar a bexiga, né, porque na verdade quem acaba sofrendo muito com essa situação toda é a bexiga, né, porque é a bexiga que acaba acaba exigindo mais dela para conseguir urinar satisfatoriamente. O rim tem que ser avaliado muitas vezes, né, então exame ou não vai depender muito dos sintomas e do quadro clínico como um todo, né. E aí ela pode causar o problema no rim. Exatamente, porque a partir do momento que o paciente não tem o esvaziamento urinário adequado, a urina da bexiga muitas vezes volta para o rim não consegue esvaziar para a bexiga já está cheia, e aí acaba sobrecarregando o rim e pode dar problema renal sério, inclusive até o paciente pode literalmente entrar na hemodiálise por problemas de próstata. Meu Deus, mais perguntinhas, doutor? Mesmo benigno, né? Desculpa. Mesmo benigno. Mesmo benigno, igual ele falou, tem que tomar cuidado. Ana Francisca, Rio de Janeiro, boa tarde. Quantas vezes por ano o homem deve fazer exame de próstata? Doutor, outra coisa, quais são os tipos de exame de próstata que existem hoje pra gente fazer? Então, toda a rotina de qualquer problema ele tem que ser individualizado. No caso, por exemplo, a hiperplasia prostática benigna. Se tiver a próstata aumentada, mas sem sintomas, sem repercussão, PSA normal, ultrassom normal, toque normal, ele pode ser avaliado uma vez por ano, né? Agora, se o paciente tiver uma próstata aumentada, que está exigindo medicação, você às vezes precisa avaliar esse paciente mais cedo, às vezes depois de 4, 6 meses, porque às vezes pode requerer uma cirurgia, né? Então, a periodicidade vai depender de como está o estado clínico do paciente naquele momento. Boa. Mais uma perguntinha, doutor. Mais Vamos uma. lá. Doutor, a galera aqui bomba, doutor. O senhor Vamos precisa lá. ver. É uma pergunta melhor que a outra do pessoal de casa. Vamos ver aqui mais uma perguntinha. Da Suelina Taubaté. Meu pai tem 97 anos e foi constatado câncer de próstata. No entanto, o médico não receitou nenhum remédio. Isso está certo? Muito obrigado pela pergunta.
É difícil dizer sem avaliar o paciente, mas pode ser que sim, porque normalmente o câncer de próstata nessa faixa etária, o paciente nessa faixa etária, na verdade, já tem diversos outros problemas de saúde. Então, o câncer de próstata, muitas vezes, ele tende a ter uma agressividade mais baixa nessa faixa de idade, então muitas vezes você tem um controle, às vezes um acompanhamento para esse paciente vai ser o suficiente, entendeu? Vai depender do grau de agressividade desse câncer dele, né? Possivelmente se ele tem um diagnóstico de câncer, porque ele deve ter feito uma biópsia de próstata. A biópsia vai dar o grau de gravidade desse câncer, o grau de agressividade desse câncer. Aí a partir disso que você vai definir se precisa ou não de tratamento. Mas muitas vezes, nessa idade, como eu falei, por conta das outras comorbidades, você pode sim fazer um acompanhamento sem necessariamente usar medicação. E doutor, quando você fala de medicação, que tipo de medicação seria? Então, no caso da hiperplasia, né, que é o tema da nossa conversa aqui, existem medicações tanto para ajudar a abrir o canal da urina, né, para o xixi poder sair mais fácil, quanto para reduzir propriamente o tamanho da próstata. Aí o uso de cada medicação vai depender de cada caso, né? E existe também o caso de uma cirurgia. Sim, muitos desses pacientes, né, eles vão desenvolver, né, doenças que são refratárias à medicação. Então você vai usar a medicação, mas mesmo assim o paciente vai continuar com sintomas obstrutivos, né, e com complicações obstrutivas. Aí nesse caso que aí a cirurgia é interessante. Mas o que acaba sendo estigmatizada, porque toda vez que acha que vai mexer na próstata, vai levar a uma série de outros problemas de saúde, né? E no caso da hiperplasia, a maioria das vezes não, porque justamente como eu falei, você não sendo câncer, você consegue fazer uma cirurgia mais preservadora, né? E com isso o paciente hoje tem bem menos complicações da cirurgia do que se tinha antigamente e do que se tem quando se tem uma prostatectomia radical para um câncer de próstata, né? Por isso que a gente sempre fala, né? A cirurgia da próstata, principalmente para hiperplasia, pode ser benéfica para o paciente. Sim. Porque o que acontece? As medicações também têm efeitos colaterais, né? E o paciente às vezes pode, como é um problema muito relacionado à idade, né? Não vai regredir, né? Porque a idade só vai para frente, né? Uhum. O paciente muitas vezes tem que tomar medicação 5, 10, 15, 20 anos. E a cirurgia muitas vezes pode ser a resolução dos problemas dele, né? Além de melhorar sintoma, além de ter diminuição dos custos, né, com a medicação, muitas vezes o paciente vai ter uma melhora da qualidade de vida, né? Até pelos efeitos colaterais da própria medicação, né? Com certeza, por isso que é tão importante ir ao médico e resolver, não é para ter medo, né, doutor? Exatamente. Pelo contrário, tem mais uma perguntinha. É isso aí, mais uma perguntinha pro doutor, vamos ver aqui, ó. Do Josenildo. Boa tarde, fiz uma raspagem na próstata há 3 anos. Ela pode voltar a aumentar? Obrigado pela pergunta. Essa foi uma ótima pergunta, porque a raspagem da próstata, popularmente conhecida como raspagem, na verdade que a gente chama de ressecção transuretral, que é uma cirurgia para hiperplasia prostática benigna, né? Que você usa através do uso de uma alça, né, de eletrocoagulação, você vai tirando o miolo da próstata que está aumentado, liberando o fluxo urinário. Como você preserva a cápsula, muitas vezes a próstata pode voltar a crescer. Então sim, ela pode voltar a aumentar. Porém, hoje a gente tem técnicas mais modernas, como por exemplo a cirurgia laser, né, que em vez de você fazer a raspagem, você consegue fazer a remoção praticamente de toda a parte crescida do interior da próstata, né, um adenoma que a gente chama, e com isso o fluxo urinário ele é liberado de uma forma muito efetiva, muitas vezes mais até do que a própria raspagem, né, e o risco de recidiva é muito baixo, né, o risco de retorno. Então o Holep, né, que é essa cirurgia laser, né, ele é conhecido principalmente por conta da duração do tratamento, entendeu? Então a RTU pode ser usada sim, mas quando a próstata é muito aumentada, principalmente a próstata acima de 80 gramas, né, o laser ele é muito efetivo nesses casos, diminuindo muito nos casos de recidivo do problema, né? E melhorando a qualidade de vida, com certeza, né, doutor? Melhorando a qualidade de vida, com certeza, né? Porque sono, por exemplo, é uma coisa muito importante. A maioria dos pacientes de hiperplasia acordam 3, 4, 5, 6 vezes à noite para urinar. Então a qualidade de vida vai pro chão, entendeu? E fora todos os outros problemas, né? O cara não consegue ficar um tempo sem ir no banheiro, não consegue fazer uma viagem direito com a família, tem que ficar parando toda hora, né? E, como eu falei, o próprio uso das medicações também que atrapalha bastante a qualidade de vida, né? Boa. Mais uma perguntinha, doutor? Mais uma perguntinha, bora ver aqui, ó. Luiz Felipe, de Fortaleza. Boa tarde. Diabético tem maior chance de ter câncer de próstata? Obrigado, Luiz Felipe. Não, essa relação não existe, né? A gente sabe que o aumento do risco de câncer de próstata está relacionado principalmente à história familiar e os hábitos de vida, né? A gente sabe que os pacientes sedentários, né? Os pacientes obesos, né? Uma alimentação, né?
esses pacientes, sim, têm um risco aumentado de ter câncer de próstata. Agora, diabetes, especificamente, não aumenta o risco, não. Mas o paciente diabético, ele pode, em compensação, ter problemas na bexiga, né, secundário, né, a neuropatia diabética. E problemas na bexiga pode deixar enfraquecer a bexiga, somado à hiperplasia, esse paciente pode ter mais sintomas urinários, né, do que a população em geral. Então, diabetes controlada, sempre, né, doutor? Doutor, chegaram muitas perguntas, a gente pode fazer uma parte 2? Claro. Né? Porque a gente fica muito feliz, principalmente dos homens mandarem perguntas, né? Que eu acho que é uma forma deles também se cuidarem cada vez mais e perceber que é esse o caminho, minha gente, informação. Então, você de casa, aproveita para seguir o doutor também na internet, @doutordr.antonioneves, uro, de urologista, e tem também o Facebook, Dr. Antônio Augusto Neves, urologista, que você consegue achar lá. E aproveita, manda mensagem pra gente saber o que mais você quer saber sobre isso e a gente já te espera, doutor. Opa, estaremos aqui. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Obrigada.